período inicial, agora oficialmente gravando. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Hoje são 30 de agosto de 2023. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Vai ser a nossa segunda live da disciplina de metodologia no curso de turismo. Para mim, mais uma vez, é um prazer gigante estar aqui, né, nessa noite com todos vocês. É o nosso quartou, né? A nossa primeira live foi na sexta, hoje na quarta, para a gente falar de um assunto extremamente interessante, que instiga bastante discussão, que é falar sobre metodologia, tá? Então, desde já, eu quero agradecer a presença de todos, aqueles que não puderam estar aqui presente ao vivo. A nossa live ela vai ser gravada, ela está sendo gravada e o link ele vai ser disponibilizado lá no SIGA, da mesma forma como foi o primeiro. Antes da gente começar aqui a nossa aula, eu quero desde já agradecer também a presença e a participação de todos os tutores. Fiquem ligados que quando for um pouco depois de 8 horas, umas 8h10, 8h15, o link da frequência ele vai estar sendo disponibilizado no nosso chat, tá? Então, fiquem atentos também em relação a isso, tá bom? Vou colocar aqui, então, a nossa apresentação para a gente, sem mais delongas, já iniciar a nossa segunda live e também a gente ter um período, um momento final para a gente ter um bate-papo e também tirar dúvida de todos vocês. Eu quero só que vocês depois me confirmem se vocês estão conseguindo visualizar a apresentação. Pode ser? Sim. Ok. Joia. Deixa eu colocar aqui. E aí, gente? Tá aparecendo? Sim, professor. Tá aparecendo. Show. Tranquilo Obrigado. como grilo. Show, obrigado, gente. Bora lá então, pessoal. Como eu estava falando, nós hoje estamos fazendo a nossa segunda live da disciplina de metodologia. Para quem não acompanhou a primeira live, eu sou o professor Leonardo Pinheiro e eu vou estar aqui conduzindo todos vocês ao longo da nossa disciplina do primeiro bimestre, que é metodologia aplicada aqui ao curso de turismo. Na nossa primeira live, eu já expliquei para vocês o cronograma da disciplina, já falei um pouquinho sobre a metodologia. Então, a gente já fez um pouco desse percurso inicial, desbravando o universo metodológico, tá? Além disso, gostaria de reforçar, eu informei que nós estamos com algumas aulas gravadas que já estão disponíveis para todos vocês lá no SIGA. Então, quem ainda não assistiu essas aulas, quem ainda não se debruçou sobre o material que está disponível lá, eu reforço para que vocês entrem no SIGA, vejam todo o material, coloquei também material didático de livros, tá? Algumas coisas bem interessantes, além dos links de aulas gravadas, para que vocês possam acompanhar e assistir a cada um desses conteúdos. Quem já assistiu, tá? As aulas, comentem aqui no chat, falem aqui no bate-papo da gente. Quem aí já assistiu alguma aula, o que é que vocês acharam? Enquanto eu vou dando continuidade aqui, depois eu paro para ver os comentários de vocês, tá? Bem, aqui só para a gente reforçar um pouco do nosso cronograma, tá? Nós realizamos, então, no dia 18 de agosto, a nossa primeira live, onde a gente fez a apresentação rápida da disciplina. Em seguida, a gente já entrou a falar um pouquinho sobre os conhecimentos introdutórios sobre a metodologia, tá bom? Hoje nós vamos estar realizando, então, nossa segunda live, dia 30 de agosto, onde a gente vai estar ainda mais afunilando o nosso conhecimento para falar sobre produções técnico-científicas e também falar um pouquinho sobre técnicas de estudo. Lembrando, além da nossa live de hoje, no dia 13 de setembro, a gente vai ter uma outra live, que vai ser uma live de revisão geral, uma live de tira dúvidas, já para fazer o esquenta e o preparatório para a nossa prova. Professor, nossa prova, calma que já já eu falo sobre ela. Antes de falar da prova, vamos só relembrar aqui um pouquinho algumas atividades que estão vigentes atualmente. Nós temos um exercício, que é um exercício de fixação de atividade. Esse exercício ele já está disponível para vocês desde o dia 18 de agosto e ele vai ficar disponível até o dia 7 de setembro. O link do exercício ele também está lá no SIGA e foi encaminhado para todos vocês hoje pela manhã por e-mail, pelo SIGA, e também foi reforçado pelos tutores nos grupos de vocês do WhatsApp, tá?
Além disso, nós temos, e aí foi aberto hoje, o nosso segundo fórum. Esse fórum ele vai estar valendo de hoje, de dia 30 de agosto, até o dia 13 de setembro. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu deixei passar o prazo do exercício, eu deixei passar o prazo do fórum, passou o prazo, eu dormi e não respondi. O senhor pode abrir novamente? Não. Infelizmente, eu não posso abrir de novo. Professor, como o senhor é ruim? Não sou. E eu vou dizer por quê. Vocês podem prestar atenção que os prazos para responder são prazos bem prolongados. Vocês estão vendo que são prazos que eu coloco bem estendidos, exatamente para que vocês possam ter o tempo hábil para se programar para responder, tanto o exercício quanto o fórum. Então, qual é a ideia? Não deixem para a última hora, gente. Se organizem. Ser universitário começa vocês fazendo a gestão da própria carreira de vocês. Começa vocês se organizarem, colocar na agenda, no bloco de notas, naquilo que para vocês funciona. Então, desde já, se atentem à questão de prazos. Não existe dentro do ambiente universitário a gente estar o tempo todo prorrogando. Então, se a gente tem um prazo prolongado, é exatamente para que vocês possam fazer o quanto antes. Então, quem ainda não fez o exercício da atividade de reforço de atividade, lembrem que ainda está valendo até o dia 7 de setembro, então está pertinho de esgotar o prazo. E o fórum que foi aberto hoje, ele vai estar valendo também até o dia... Professor. Quem está falando? O Marconi. Oi, Marcones. Eu estou olhando aqui no Cigal, aí tá, por enquanto, eu estou vendo o Fórum 1. Pronto, mas tem o Fórum 2. Se você for descer, você vai ver. Se eu não me engano, ele está na aula 4. Ou é aula 4 ou é aula 5. Mas pode dar uma olhada que está lá. Tem o título do Fórum Qual e Quant. Ah, tá. Porque no Tá outro bom? tá como Fórum 1 e ele, tá sem, ele não tá como Fórum aqui no nome. Tá ok. É porque só o título que eu mudei, mas ele é um fórum. É porque o título está Qual e Quant, tá bom? Entendi, então. Desculpa aí. Tá, Ele tá bem baixo, Marcos. Isso. Sim, eu vi aqui. Quando o professor disse o nome, eu vi ele aqui agora. Tá joia, Max. Obrigado aí. É bom que todo mundo também, quem não encontrou, acaba de localizar, né? O título está como fórum, o título está como Qual e Quant, mas quando vocês entrarem, vocês vão ver que ele é um fórum. Oi, quem fala? Professor, Pode é o falar. Luiz Fernando Paulo das Jesus. Eu já acessei o material, só que eu vou começar a fazer o Fórum 2. Aqui para amanhã eu estou enviando o Fórum 2. Perfeito. Tá ok, Porque Luiz. porque hoje eu não fiz assim, meio que estou muito corrido hoje. Tá jóia, Luiz. Vocês fazem no tempo de vocês, de acordo com o cronograma que eu falei, tá bom? Sim. Bora lá então, gente. Voltando aqui a falar sobre a nossa avaliação, como eu tinha dito para vocês, e lembrando que isso eu também já falei. Tanto tem uma aula lá de apresentação da disciplina, como também falei na nossa primeira live. A nossa avaliação ela vai ser realizada no dia 21 de setembro, que é uma quinta-feira. O horário vai ser disponibilizado para vocês o link do Google Forms das 8 da manhã até as 23 horas e 59 minutos. Professor, eu comecei a fazer minha prova às 23 horas e 55 minutos, mas a internet caiu. E agora? Gente, mais uma vez, eu reforço o que eu acabei de dizer. Se programem. Vocês agora são universitários. Então, vocês estão formando agora a trajetória e a carreira de vocês. Então, se planejem. Porque se faltar energia, se a internet cair, eu não tenho controle em relação a isso. E aí, o que é que a gente precisa? Olha, se foi aberto desde 8 horas da manhã até quase meia-noite, 23 horas e 59 minutos, eu não vou poder fazer minha prova faltando 5 minutos para acabar o tempo, porque tem um perigo, não é verdade? Então, se planejem, se organizem nesse dia. Professor, eu trabalho o dia todo. Veja uma janela no trabalho, veja uma janela nas atividades de vocês, na hora do almoço, assim que chegar do trabalho ou antes de ir ao trabalho, para que vocês possam fazer a prova de vocês com calma e tranquilo. Professor Leonardo, desculpe interromper o doutor Renato, é só para ele avisar que tem alguns alunos tentando entrar na sala, do Polo de Oeiras. Tá bom, Renato. Deixa eu ver aqui, cara. Verdade. Que para mim não parou de sinalizar. Pronto. E então a nota ela vai valer de 0 a 10 e, como eu disse, o link vai ser disponibilizado para vocês pelo Google Forms com questões objetivas, tá bom? O modelo, né, o molde assim, para vocês irem
analisando, né, testando a atividade, ela ajuda bastante a esses direcionamentos. Tranquilo, gente? Pode ser ou tá difícil? Posso dar prosseguimento? Qualquer dúvida, vocês guardem. Tranquilo? Joia. Tranquilo, professor. Perfeito. Então, bora lá. Vocês viram que eu mandei por e-mail, né, uma mensagem dizendo, pessoal, anotem as dúvidas de vocês, separem as dúvidas de vocês no caderninho, que hoje vai ser um momento para a gente poder dialogar, para a gente poder falar um pouquinho sobre essas dúvidas. E aí, basicamente, no final da aula, né, eu termino ela para que a gente ainda tenha uma janela, para que a gente ainda tenha um espaço, para que a gente possa fazer essa troca e tirar as dúvidas de vocês. Mas vamos iniciar, então, né, o que a gente veio aqui a tratar hoje na segunda live, que é falar sobre pesquisa e um desenho metodológico ainda abrangente sobre metodologia. E aqui eu gosto muito desse slide, porque eu acho que ele retrata muito a realidade de todos nós que começamos a fazer uma pesquisa. Seja quem nunca fez uma pesquisa na vida, ou quem já tem alguma prática, para quem já tem alguma expertise na área de pesquisa acadêmica. Afinal de contas, em uma pesquisa, nada se faz ao acaso. E muitas vezes nós nos encontramos perdidos como num labirinto, onde a gente olha para um lado, olha para o outro e não sabe em que caminho seguir. A gente só sabe que precisa fazer um estudo, que a gente precisa fazer uma pesquisa. Mas, afinal de contas, por onde começar? O que eu levo em consideração, o que é relevante e o que não é relevante para que a minha pesquisa possa surtir um efeito desejado. Então, para isso, nós temos alguns passo a passo, nós temos alguns procedimentos. E a metodologia, como a gente já viu na primeira live e também nas aulas gravadas, ela ajuda bastante a gente a ter esse desenho do estudo. Desenho no sentido de passo a passo. Lembra que na aula passada eu falei para vocês da questão sistemática? Ou seja, eu digo o que é que eu fiz, qual foi o caminho que eu fiz, como é que se caracteriza, quem foram os participantes, qual foi o período. Então, isso eu demonstro ao leitor que eu segui determinados critérios rigorosos de estudo. Então, já a gente vai entrar e mergulhar de cabeça em relação a isso. Antes de falar sobre cada um desses passos, é importante que a gente resgate alguns elementos importantíssimos sobre o método científico. Primeiro elemento, o rigor e precisão. Professor, por que eu preciso saber, afinal de contas, de metodologia? Porque a metodologia, ela vai garantir para a gente um cuidado, ele vai garantir para a gente um rigor científico em que a gente vai conseguir fazer uma abordagem sistemática, ou seja, do passo a passo, qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro, o que é que eu fiz para chegar àqueles resultados. Então, por isso a gente fala que é uma abordagem sistemática, para que a gente possa obter determinado conhecimento. Esse conhecimento, que ele possa ser uma fonte confiável e, claro, precisa sobre aquele fenômeno, sobre aquele objeto que eu estou investigando, sobre aquela curiosidade ao qual eu estou me debruçando em relação ao estudo. Então, o método científico ele vai ajudar-nos a que a gente tenha exatamente esse rigor e essa precisão necessária. Professor, e como é que eu começo a me atentar em relação à pesquisa? Como é que eu vou simplesmente definir, eu preciso estudar isso, eu preciso pesquisar aquilo? Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, pessoal, ninguém começa a pesquisar simplesmente, acordei, vou começar a fazer uma pesquisa do que me deu na telha. Não é bem assim que funciona. A gente começa inicialmente observando. Observando, professor? Gente, observando. Da mesma forma que vocês observam de uma forma mais natural o dia a dia. Quando vocês observam acontecimentos dentro da cidade de vocês, eu entrei um pouco antes e eu vi que vocês estavam conversando sobre a chuva, sobre as queimadas. Isso é fonte de uma observação de vocês naturalística. Ou seja, vocês estão ali observando enquanto espectadores de fenômenos naturais. Alguns falaram de chuvas, outros falaram de queimadas, outros falaram de uma forma geral em relação ao clima. Isso faz parte de observação. E muitas vezes os estudos científicos, eles surgem exatamente daí. Eles surgem de fenômenos que a gente começa a observar. Então essa geralmente é a primeira etapa em que a gente observa cuidadosamente a natureza e também começa a identificar um fenômeno interessante que vale a pena ser estudado. Professor, eu tenho uma dúvida. Quer dizer então que basta cruzar o braço e observar? Não.
Mas a observação, ela vai começar como um pontapé inicial. Então, qual é a minha provocação para vocês? O que é que eu quero iniciar a nossa aula cutucando vocês? Observem a dinâmica da cidade de vocês. Observem as rotinas. Observem o polo turístico. Ele é um turístico geralmente com mais forte em que setor? As pessoas acabam indo geralmente em que determinada época do ano? Eu tenho algum tipo de festival, eu tenho algum tipo de data específica, comemorativa, em que aumenta a procura de turistas na minha cidade. Outra coisa interessante, a cidade, ela tem suporte para receber todos esses turistas. Esse suporte acontece como? Pela rede hoteleira, a gente tem pousada, a gente tem hostel, a gente tem, afinal de contas, quais tipos de possibilidades de hospedagem. Mas espera aí, o turismo não para por aí. E a rede de bares, de restaurantes e todo o suporte necessário de serviço para receber esse turista. Então, comecem a ver que o dia a dia de vocês está repleto de possibilidades de observação que podem ser investigados nas pesquisas de vocês. Então, como eu sempre gosto de dizer, a observação ela é extremamente rica se ela é bem utilizada e se a gente sabe realmente observar de uma forma criteriosa e cuidadosa. Professor, tranquilo. Comecei a observar, verifiquei a dinâmica da minha cidade e, afinal de contas, depois disso, para onde é que eu vou? A observação, ela vai dar para vocês os subsídios necessários Professor, para a formação da pergunta. Oi. professor, tem gente querendo entrar no chat aí, aluno. Perfeito, já aceitei aqui. Obrigado, Luiz. Nada. Então, bora lá. A observação, ela vai fornecer para a gente as bases necessárias para a formulação de uma pergunta de pesquisa. Mas espera aí, professor, quer dizer então que eu tenho que fazer um estudo, eu tenho que pesquisar algo, eu tenho que fazer uma pesquisa, mas para fazer minha pesquisa eu tenho que iniciar com uma pergunta? Exatamente. É fundamental, a partir dessa observação, eu definir, afinal de contas, qual é a minha curiosidade. Qual é o meu interesse? O que é que eu quero saber? Porque se eu vou pesquisar algo, parte-se do pressuposto que eu ainda não sei a resposta, não é verdade? Então, se eu vou começar a pesquisar, eu não sei aquilo que eu vou encontrar. Então, qual é a pergunta de partida que vai dar origem ao estudo que eu quero desenvolver? Essa pergunta, ela precisa ter coerência com aquilo que foi observado, ela precisa estar alinhada com o meu objeto, com o público ao qual eu estou pesquisando, com o local ao qual eu estou pesquisando. Então, compreendam que a pergunta, ela precisa estar casada com aquilo que eu já tinha observado anteriormente. Então, essa pergunta de partida, ela vai servir exatamente como uma linha de direcionamento para todo o norte da pesquisa que vocês vão desenvolver. Deixa eu só aceitar. Pronto. Tem ninguém pedindo para entrar agora, então vamos dar seguimento. Professor, tranquilo. Achei interessante essa história de pergunta, né, a questão de pesquisa. Agora eu fiquei com uma dúvida, professor. Como é que eu posso formular uma boa pergunta de pesquisa? Né? Mais uma vez eu quero provocar vocês. Eu quero sugerir para que nesse momento vocês comecem a pensar em possibilidades de pesquisas. Comecem a fazer uma avaliação da cidade, dos trabalhos, das atividades econômicas, turísticas que movimentam as cidades de vocês ou cidades circunvizinhas que despertam a intenção, o interesse de vocês em fazer algum tipo de estudo. Para, depois dessa observação, vocês começarem a pensar em possíveis perguntas que vocês vão procurar responder. Algumas dicas de boas perguntas de pesquisa. Primeiro, sejam criativos. Gente, procurem pensar fora da caixa. Saiam da zona de conforto para formular uma pergunta que ainda não tenha sido abordada na literatura científica. Professor, peraí, que agora a coisa complicou. Afinal de contas, eu tenho a sensação de tudo que eu penso, alguém já estudou antes. Tudo que eu penso como pergunta, eu acho que alguém já foi antes e já escreveu sobre aquilo. Aí é onde mora a curiosidade que faz com que a metodologia ela tenha especificidades necessárias
para a pesquisa de cada um. Vou dar um exemplo para vocês, que inclusive foi um exemplo que eu citei para vocês na primeira live. Digamos que eu esteja fazendo uma análise da qualidade do atendimento dos serviços de bares e restaurantes na cidade X. E eu quero saber a opinião do turista sobre essa qualidade de atendimento. Professor, já teve gente que já estudou sobre qualidade de atendimento no setor de turismo? Com certeza absoluta. Tem várias pessoas, tem uma literatura vasta sobre isso. Porém, qual é o diferencial? Vocês estão estudando a qualidade do atendimento, não é em qualquer local. É na cidade ao qual vocês estão investigando. Ou é a cidade que vocês trabalham, ou é a cidade que vocês moram, ou é uma cidade vizinha que despertou o interesse ou curiosidade de vocês. Então, a questão de pesquisa, ela vai ter essa caracterização de ser mais personalizada. Ela vai ser cada vez mais específica. E quando eu falo em ser criativo, em pensar fora da caixa, em sair da zona de conforto, não pensem que eu acho que isso seja fácil, porque não é. Inclusive, eu sou professor também de uma disciplina na especialização que se chama Processos Criativos. E olha que interessante, gente. Muitos alunos na disciplina me perguntam, professor, como é que eu posso estimular a minha criatividade? É possível? É possível, sim. Diversas pesquisas, diversos estudos, eles começam a direcionar possibilidades de como a gente pode trabalhar o estímulo da nossa criatividade. Algumas dessas possibilidades que potencializam a criatividade é exatamente a gente ter acesso a determinado tipo de conhecimento que não é comum àquilo que a gente tem o hábito de adquirir. Vou dar um exemplo para vocês. Geralmente, quando vocês entram numa plataforma, seja uma plataforma de Netflix, né, uma plataforma de filme, ou uma plataforma de som, aí tem exemplos, né, Spotify, Amazon Music, se for uma plataforma de mainstream, como Netflix, Globoplay, Amazon e diversas outras, tá? Quando vocês entram nessas plataformas, vocês observam que geralmente tem indicação de filmes. E esses filmes que são indicados para a gente, ou essas músicas que são indicadas para a gente, geralmente elas têm relação com aquilo que a gente costuma assistir ou ouvir. Já prestaram atenção nisso? Então, muitas vezes, o nosso cérebro ele começa a ficar acostumado. A gente começa a ficar com o cérebro cada vez mais preguiçoso, de fato. Porque se eu entro para assistir um filme, eu não me dou nem o trabalho de pesquisar. Porque às vezes eu estou lá e já tem o estilo de filme que eu gosto de assistir. Quando eu entro numa plataforma de música como Spotify, já tem as músicas do estilo que eu mais gosto. Quando eu vou procurar ler um livro no Kindle, já tem também diferentes tipos de livros de acordo com a literatura que eu gosto de ler. Então, qual é o exercício que a gente pode fazer para despertar a criatividade? Procurem assistir a filmes, a escutar músicas, a ler reportagens, ler livros, ler artigos, que não necessariamente é só aquilo que vocês gostam. Então, isso é um exercício para fazer com que o cérebro da gente saia da zona de conforto. Outra dica super interessante, podcast. Eu não sei se vocês aqui na turma têm o hábito de ouvir podcast. Ah, professor, eu não tenho tempo para ouvir podcast. Gente, o podcast você escuta dentro do carro, quando você está no trânsito, ou você escuta quando você está lavando uma louça, quando você está fazendo alguma atividade de casa, ou quando você vai deixar seu filho ou sua filha na escola. O tempo todo você pode estar ali com o fone no ouvido, ouvindo podcast quando você tem um tempo disponível. Por que eu acho isso interessante? Porque isso ajuda a gente a aflorar possibilidades, a sair da zona de conforto, a adquirir repertório, para que a gente possa vislumbrar diferentes visões de mundo e, claro, possibilidades de pesquisa. Então, mais uma vez eu repito, exercitar a criatividade não é fácil, mas depende principalmente da nossa vontade. Além disso, clareza e especificidade. Procurem formular uma pergunta cada vez mais clara e específica para que vocês consigam garantir a resposta possa ser encontrada de forma confiável. Existem pessoas que acham que uma pergunta de pesquisa precisa ser uma pergunta difícil, com uma palavra muito robusta, com um linguajar em que muitas pessoas não vão conseguir compreender. Isso não significa que a pesquisa é boa, não.
Uma pesquisa, para ser boa, ela precisa ter uma questão de pesquisa em que qualquer pessoa, ao ler a pergunta, ela consiga rapidamente compreender. Ao ler a pergunta, ela consiga ver a especificidade, a clareza e a objetividade naquilo que está sendo formulado. Então, é interessante que quanto mais eu consigo afunilar, quanto mais eu consigo delimitar a minha questão de pesquisa, mais direcionado e bem formulado vai ser a minha pergunta de pesquisa. E outra dica interessante é refinar a sua pergunta, que tem a ver um pouco com a clareza e especificidade que eu falei antes. Afinal, depois que a gente faz a pergunta, faça uma revisão, refine a pergunta de vocês, para que vocês possam garantir que essa pergunta de pesquisa ela seja uma pergunta de pesquisa sólida e bem definida. Professor, o senhor pode dar um exemplo? Claro, a gente está aqui para isso. Não adianta só falar teoria se a gente não falar também sobre a prática. Lembra do exemplo que eu falei antes para vocês? Sobre uma pessoa que queria investigar a qualidade no atendimento do setor de serviços numa cidade X. Pensem que essa pessoa, ela tem o fenômeno que ela quer pesquisar. Qualidade no atendimento dos serviços de bares e restaurantes na cidade X. Como é que ela poderia fazer a pergunta de pesquisa dela? Investigar qual o nível de qualidade do atendimento nos bares e restaurantes da cidade X. Outra forma de formular a pergunta: como os turistas da cidade X percebem a qualidade no atendimento de bares e restaurantes? Então, existem diferentes modelos, existem diferentes perspectivas com que a minha questão de pesquisa ela pode ser formulada. E essa questão de pesquisa, ela precisa, inclusive, estar alinhada, olhem com quem? Com a metodologia do trabalho. Lembra que a gente falou da metodologia na aula passada, em que eu falei para vocês que a metodologia ela tem uma característica dentro da pesquisa científica, que é como se fosse uma receita de bolo, em que eu falo para o leitor o passo a passo da minha pesquisa. Lembra que eu fiz esse paralelo, essa metáfora? Então, a minha pergunta de pesquisa, ela precisa estar alinhada com a metodologia. Se eu digo que a minha pesquisa, e a gente vai ver na aula de hoje, ela é quantitativa, a minha pergunta ela tem que ter uma característica de direcionamento quântico. Eu digo que a minha pesquisa é qualitativa, minha pergunta tem que ter um direcionamento quali, misto da mesma forma. Mas não se preocupem, né? A gente vai daqui a pouco falar sobre tipos de pesquisa, quântico, quali e mista, e aí a gente vai novamente resgatar sobre essas informações. Galera, pode ser ou tá difícil? Tá todo mundo aí? Ou vocês não me deixaram sozinho? Pode ser, professor. Pode ser. Firme e forte. Massa, eu gosto de animação. Bora lá. Vamos então aqui falar da revisão de literatura, que também é um aspecto super importante. Tamo junto, professor. Tamo junto. Um aspecto super importante também quando a gente fala de pesquisa científica. Olha só. Muitos alunos pensam, professor, tranquilo. Aprendi então já, né, nesse tempo que a gente já iniciou nossa aula, que a metodologia, né, eu preciso observar, de acordo com a minha observação, eu vejo o que é que eu quero pesquisar, depois eu elaboro minha questão de pesquisa. E aí? Para onde é que eu vou? Aí, gente, a gente vai fazer a revisão da literatura. E o nome é autoexplicativo. Eu vou revisar aquilo que já foi estudado em relação ao fenômeno que eu estou investigando. Lembra que eu disse para vocês, eu quero pesquisar qualidade do atendimento. Deixa eu ver o que é que já estudaram sobre qualidade do atendimento. Professor, eu vi um texto, mas estudo um texto numa cidade que não tem nada a ver com a minha. Ok, mas ali eu tenho literatura que fala de qualidade do atendimento. Professor, eu encontrei um material que fala de qualidade do atendimento de bares e restaurantes, mas é numa cidade no sul do país, não é no Piauí. Ok, mas ali você também vai ver autores, você vai ver citações, você vai ver repertório que vão ajudar vocês a escreverem a revisão de literatura. Mas antes da gente entrar em cada um desses elementos, tem algo super importante para a gente destacar, que é o quê? Muitos alunos param e me perguntam, professor, para que eu preciso fazer a revisão de literatura? Por que é importante fazer isso? E aqui, gente, eu coloquei 3 eixos fundamentais do porquê uma boa revisão de literatura precisa ser feita. Primeiro eixo é quando vocês vão explorar os trabalhos existentes. Antes de vocês começarem uma pesquisa, é fundamental que vocês procurem analisar
quais estudos já investigaram sobre aquele fenômeno, sobre aquele tema, sobre aquele assunto que vocês acharam interessante e querem estudar também. Por que é importante fazer isso? Para que vocês possam contextualizar no trabalho de vocês e para que vocês possam falar exatamente dando créditos àquelas pessoas que vieram antes e estudaram sobre o assunto. Olha lá, muita atenção, e eu vou falar isso lá no terceiro eixo, mas eu já vou fazer spoiler. Tem alunos que acham que escrever um texto acadêmico não precisa fazer citação. Aí tem aluno que chega para mim com um texto todo escrito e não tem um autor, não cita nada, né? E aí chega, ó, professor, tá aqui, foi eu que fiz. E aí eu digo, quem garante? Se eu for passar num programa de plágio, realmente foi você que fez? Se eu for verificar o plágio em relação ao ChatGPT, inteligência artificial, realmente ele não vai identificar nada? Então, prestem muita atenção, gente. Olha só. Atualmente, existe um fenômeno, né? Na verdade, já tem um tempo, mas atualmente ganhou uma febre muito grande, que é o uso das inteligências artificiais no meio acadêmico. Nada contra. Acho super interessante se for bem utilizado. Então, nós precisamos saber utilizar da melhor forma possível. E aí eu já vou dar uma prévia para vocês. Eu já estou vendo alunos que estão respondendo aos fóruns usando inteligência artificial. E o que eu acho super interessante é o aluno que acha que o professor não sabe, ou que o professor não vai descobrir. E a gente sabe, podem ter certeza. Então, comece a se atentar para isso. Quando vocês usam inteligência artificial, eles não fazem citação. Quando vocês vão lá para usar qualquer tipo de plataforma, como, por exemplo, o ChatGPT, que é um dos mais utilizados, ele não vai dizer os autores que falaram aquilo. Então, não se enganem. Para fazer uma revisão de literatura, eu preciso citar. Professor, citar como? Segundo fulano de tal, no ano tal, e aí você cita o que esse autor falou, de acordo com Beltrano, conforme Ciclano. Comecem a prestar atenção em trabalhos acadêmicos para que vocês possam ver como esse trabalho cita autores. Inclusive, falar em citação, nós temos uma aula gravada, é a aula 6, que está disponível já de acordo com a nova formatação da ABNT que saiu no mês de julho desse ano de 2023. Então, assistem essa aula, que lá eu explico para vocês o passo a passo de como fazer a citação dos autores. Então, o que é importante? Não adianta vocês fazerem um trabalho acadêmico se vocês não fazem a menção aos autores que já falaram sobre aquilo. Isso é questão de respeito, isso é questão de dar crédito a quem já estudou aquele assunto antes, e isso é questão até de vocês se respaldarem. Porque se você não coloca o autor ou os autores, se você vai para uma banca ou se você vai ser avaliado, a qualquer momento a banca pode chegar para você e dizer, epa, isso aqui que você falou, por que você disse isso? Se você não colocou autor, você vai precisar explicar. Agora, se você colocou quem disse aquilo, você vai dizer, opa, peraí, aqui é a visão do fulano e beltrano no ano tal. Então, é até uma forma de tirar o peso das costas de vocês, além de dar credibilidade e dar todo o suporte necessário a quem já estudou essa temática antes. Outro eixo importante, identificar as lacunas do conhecimento. A revisão da literatura ajuda muito nisso. Quando a gente faz a revisão de literatura, ela possibilita com que a gente visualize as questões que ainda não foram respondidas e, claro, aquilo que a gente poderia estar utilizando como foco em relação ao nosso estudo. Existem temas que já são batidos, que já são bem martelados, que já são muito mastigados. E quando a gente faz uma revisão, a gente começa a ver, opa, peraí, esse tema já investigou isso, mas essa outra perspectiva aqui ainda não investigou. Professor, eu tenho uma dúvida. O senhor estava falando no exemplo de qualidade no atendimento de serviços. Professor, eu já vi muito trabalho em relação a isso. Eu vejo que a literatura traz muita coisa em relação a isso. Porém, ao fazer uma revisão de literatura, eu identifiquei que ainda não tem muito trabalho sobre a percepção de pessoas com deficiência e a relação à qualidade no atendimento no setor de serviços. Então, estudar pessoas, turistas, que são portadores de deficiência em relação à qualidade do atendimento seria um tema interessante? De acordo com a revisão de literatura, pode ser. Professor, peraí, eu comecei a fazer uma revisão de literatura e identifiquei que existe muita literatura sobre turismo religioso.
Porém, eu encontrei uma escassez sobre a literatura que aborda turismo religioso e o público LGBTQIAP+. Então, isso seria uma abordagem interessante, ou estudar turismo religioso e pessoas idosas. Então, gente, existe um universo de possibilidade, existe muito tema interessante, muitas possibilidades e perspectivas interessantes de pesquisa. Qual é o interesse? A gente começa a ler, a gente começa a investigar, a gente começa a ler artigo, a procurar, a ver literatura, para que a gente veja quais são os diferenciais que a gente pode estar se direcionando. Só aceitar aqui algumas pessoas que estão entrando. E aí um outro eixo que eu já até antecipei para vocês, que é quando a gente fala de citar as fontes corretamente, né? É importante reconhecer as referências de outros autores e dar crédito aos trabalhos que apoiam suas afirmações. Professor, e digamos que eu olhei um autor, eu olhei lá um texto, eu li um artigo, citei aquilo que está no artigo, mas eu não botei o nome do autor, porque eu quero parecer que eu que disse aquilo. Né? Tem aluno que chega e faz isso, tá, gente? Eu sei que não é o caso de ninguém aqui, mas, né, ao longo de alguns anos, na academia, eu já vi isso acontecer. Professor, coloquei aqui, foi tirado de um texto, mas eu não quis dizer que foi o autor, não. Eu quis parecer que foi eu. Isso é plágio, tá, gente? Isso é crime. Previsto, inclusive, no Código Penal, tá bom? Então, se atentem para isso. É preciso colocar as fontes. Ah, professor, mas eu quero dizer que é na minha cabeça. É muito mais bonito um trabalho em que ele é honesto, em que é um trabalho legítimo, em que você vai e cita, segundo, de acordo com fulano, conforme Beltrano, e você faz a citação correta, do que você chegar e colocar um texto que você tirou de algum outro pensador, de alguma outra literatura e não fez a menção necessária. Então, pensem. Pesquisa científica é algo sério, gente. Isso não é brincadeira. E isso daqui fica para a posterioridade, para que outras pessoas, futuros estudantes de turismo, possam olhar os trabalhos de vocês, possam se inspirar e possam ver como é que a pesquisa de vocês foram realizadas. Professor, uma outra dúvida que eu tenho. E como é que eu começo a pesquisar artigo? Como é que eu posso começar a pesquisar assim? Para onde é que eu vou correr atrás de estudo sobre o tema que eu quero? Por exemplo, eu quero estudar turismo sustentável. Eu quero estudar turismo, economia circular aplicada ao turismo na cidade Y. Como é que eu posso começar a ver que trabalhos já foram feitos em relação ao tema que eu tenho interesse? Olha que dica legal essa que eu estou trazendo para vocês. Eu coloquei aqui para vocês e está disponível lá nas aulas do CIGA alguns exemplos de bases de dados que vocês possam utilizar para que vocês possam pesquisar temas de acordo com os interesses de cada um. Aí aqui eu coloquei diferentes, como o SCielo, que é esse primeiro, a SPEL, que também é muito utilizada, o site do domínio público, o site do periódico CAPES, o Google Scholar, que vocês conhecem muito também com o nome Google Acadêmico, a biblioteca digital de teses e dissertações. Então, aqui eu coloquei um apanhado geral de possibilidades que vocês podem entrar no site e pesquisar. Vamos ver aqui mais ou menos como é que funciona. Olha aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, que é o exemplo da SPEL. Então, na SPEL aqui é a página inicial da plataforma, onde na página inicial vocês já vão ver bem aqui, ó, título do documento. Vocês estão vendo essa parte em branco? Bem nessa parte aqui, deixa eu só... não. Escutei como se alguém tivesse querendo entrar. Bora lá. Bem nessa parte em branco aqui, vocês vão colocar aquilo que vocês estão querendo estudar. Digamos, turismo sustentável, turismo ecológico, turismo na terceira idade. Ah, professor, eu quero estudar turismo na população LGBTQIAP+. Professor, eu quero estudar turismo... Enfim, né, o setor de marketing de serviços aplicado ao turismo. Então, aqui, exatamente nesse espaço em branco que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando o cursor, é onde vocês vão colocar o título do assunto que vocês querem. Logo em seguida, coloquem pesquisar. Professor, eu coloquei, fui lá, fiz, porém, apareceram poucos estudos. Isso significa o quê? Que eu vou desistir do meu tema? Claro que não. Imagina se nós, pesquisadores, fôssemos desistir de temas se a gente fosse encontrar pouca literatura.
não é verdade? Então, a gente começa a ir o quê? Para outras possibilidades. Quando eu dei no slide anterior diferentes sites, não significa que vocês só vão escolher um. Vocês podem entrar nesse, que é o Spell. Ah, professor, olhei no Spell e encontrei uns trabalhos. Vou entrar na Cielo também. Aqui é um exemplo que aparece na página principal da Cielo, onde aqui vocês podem pesquisar os periódicos, que são as revistas. Vocês podem pesquisar os artigos, pelos nomes dos autores, pelos assuntos. Então, basta vocês lerem aqui, onde eu estou passando o cursor, e vocês clicam naquele campo ao qual vocês têm interesse de fazer a pesquisa. Como, por exemplo, índice de assuntos. E aí vocês clicam em assuntos e faz o mesmo procedimento da Spell que eu tinha falado anteriormente. E aí vocês vão começar a criar o hábito. Vocês vão começar a se acostumar a fazer essas pesquisas dentro dessas plataformas, dentro dessas bases de dados. Aqui é um outro exemplo, que é o Google Scholar, ou o Google Acadêmico, né? Aqui foi uma pesquisa de uma aluna que ela estava estudando pessoas com HIV, né? E aí ela estava investigando exatamente elementos relacionados a isso no campo do turismo, e aí ela tirou um print, né, no Google Acadêmico, quantos trabalhos não já tinha dentro dessa temática em relação a isso, tá? E aí é interessante que a gente vê diferentes possibilidades também de investigações e quantos trabalhos a gente consegue ter como inspiração, como respaldo, para que a gente possa usar nas pesquisas. Aqui é um outro exemplo de um outro site. Lembrando, todos esses que eu estou mostrando aqui tá naquela lista que eu acabei de falar, tá? Aqui é o site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Aqui vocês estão vendo bem no cantinho, ó, pesquisar. E aí vocês podem fazer uma pesquisa simples, colocando o fenômeno também, a temática. E aí vocês vão ter diversos direcionamentos em relação a isso. Essas técnicas que eu estou falando para vocês são técnicas bem mais básicas. É aquela pesquisa mesmo geral que a gente utiliza. Porém, existem outras técnicas que são técnicas de uma pesquisa mais avançada. E aí, no caso, aí a gente pode estar utilizando palavra-chave, descritor, operador booleano, que são formas de cada vez mais restringir aquilo que eu estou investigando. Porém, para não confundir a cabeça de vocês, esse daqui é uma forma inicial para que vocês comecem a exercitar a forma de encontrar trabalhos científicos. Tranquilo, gente? Pode ser ou tá difícil? Tranquilo, professor, tranquilo, professor. Show Professor, então só é através dessas fontes aí que a gente tem que pesquisar, professor? Na verdade, não é que seja só através dessas fontes. Essas fontes, eles são alguns exemplos, tá bom? Por exemplo, professor, eu fui na biblioteca do meu polo e achei um material interessante lá. Eu posso usar? Claro que pode. Levando em consideração o seguinte, quando a gente fala de pesquisa, a gente sempre recomenda o uso de artigo científico. Porque o artigo científico, ele tem uma periodicidade mais rápida de publicação, ele muitas vezes a gente consegue ter trabalhos ainda mais atualizados, científicos, levando em consideração que é bom quando a gente usa artigos dos últimos 5 anos, porque mostra que a gente está preocupado em trazer uma literatura atual, porque tem gente que vai fazer trabalho e vai citar autores de 1740, de 1915, e aí são autores que podem até ser importantes, mas quanta coisa não já foi dita de lá para cá? Então, quando a gente dá preferência por artigo, a gente consegue artigos principalmente nos últimos anos, é o que a gente sempre recomenda, tá? Mas, como eu disse, não significa que a gente só pode pesquisar por esses sites. Não, aqui são sugestões, são dicas. Mas lá no polo, professor, eu estava lá no meu polo e eu vi um livro super bacana que traz a temática. Aí, olha uma dica interessante também. Às vezes a gente vê um livro que traz a temática, mas o assunto que eu quero, quando a gente olha lá no sumário, né? O assunto que eu quero está lá no capítulo 8. Significa que eu vou ter que ler o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar ao 8? Não. Principalmente se você tiver num livro de 500 páginas, vocês entendem que vocês vão estar gastando muita munição, vocês vão estar perdendo muito tempo até chegar no 8. Então, se eu sei que tem um capítulo naquele livro que ele trata específico sobre o assunto que eu quero,
eu posso ir direto lá naquele capítulo para ver o que é que o livro fala sobre a temática abordada. Então, isso também pode ser uma técnica utilizada por vocês. Ah, professor, mas o livro é fininho, eu quero ler o livro todo. Perfeito, também não tem problema nenhum, não. Eu falo isso mais no sentido de sistematizar mesmo e otimizar o tempo de vocês. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Show. Bora então para outra parte aqui da nossa aula. Tranquilo. Vamos falar agora sobre o processo de pesquisa. E olha só, quando a gente fala do processo de pesquisa, nós temos basicamente 3 macroetapas. Por que eu estou dizendo macroetapa? Porque são 3 macroetapas em que dentro dela existe uma série de outras microetapas, tá? A primeira dela é o que a gente chama de planejamento, que é a fase exploratória de uma pesquisa. Na fase de planejamento é quando a gente começa a pensar e a responder algumas perguntas, como por exemplo, o que eu quero estudar? Lembra da provocação que eu fiz para vocês no começo da aula? Que eu disse, gente, comecem a pensar, comecem a observar a cidade de vocês, os trabalhos, os fenômenos, aquilo que chama a curiosidade de vocês. Comecem a pensar sobre isso. Não precisa você estar compartilhando com a gente, mas eu quero que vocês façam esse exercício, eu quero que vocês façam esse movimento. O que eu quero estudar? Depois que vocês pensam sobre isso, procurem responder a pergunta, por que eu quero estudar isso? Depois, tá, mas para quê? Esse estudo aqui, ele vai servir para quê? Ele vai ser útil para o setor de comércio, ele vai ser útil só para o turismo, ele vai ser útil para a academia, ele vai ser útil para a prefeitura, ele vai ser útil para a cidade como um todo, vai ter uma contribuição social, econômica, cultural. Para que eu quero estudar isso que eu estou pensando? Outra pergunta é onde eu vou fazer esse estudo. Pô, olha que interessante. Tem alunos que às vezes eles vêm com o tema e dizem assim, professor, eu quero estudar a percepção ou eu quero estudar a compreensão dos alunos do curso de turismo sobre o turismo pós-pandemia. Um exemplo, tá? E aí o aluno vem com o quê? Né? Ou seja, ele sabe o que ele quer estudar. Eu quero estudar a compreensão dos estudantes de turismo sobre o turismo pós-pandemia. Beleza. Aí por quê? Aí o aluno vem, porque eu acho que é importante verificar essa compreensão, porque depois da pandemia o setor de turismo ele teve modificações, teve alguns atravessamentos, que trouxe novas ressignificações interessantes. Para quê? Porque essa pesquisa ela pode servir para dar subsídios interessantes a estratégias de planejamento público, de políticas públicas, políticas privadas, para reorganizar e dimensionar e direcionar o perfil do turismo em determinadas cidades. E aí a gente chega no onde. Quando chega no onde, às vezes o aluno se perde. Tá, mas onde? Porque quando eu chego para vocês e digo a percepção dos estudantes de turismo, vocês compreendem que estudante de turismo eu tenho no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Então, quando a gente vai respondendo essas perguntas, a gente está fazendo uma técnica funil. Sabe o funil que a gente tem em casa, que começa largo e ele vai afunilando? Essas perguntas ajudam a gente nisso, a delimitar o nosso tema de pesquisa. Então, quando eu penso, compreensão dos alunos de turismo, mas eu não vou ter condições de ir lá para São Paulo para estudar os alunos de turismo de lá, nem para Fortaleza, nem para Pernambuco, nem para Minas. Peraí, então eu quero onde? A compreensão dos estudantes de turismo do SEAD no Piauí. Peraí. Aí vocês entendem que a gente já está começando a ter algo ainda mais direcionado, e aí a gente vai delimitar cada vez mais. Quem, são alunos do curso de turismo, que fazem turismo, mas faz turismo aonde? Porque eu tenho outras faculdades, eu tenho outras universidades. Faz turismo na Universidade Federal do Piauí, no SEAD. E aí a gente começa a delimitar. Mas eu vou estudar todos os polos? Ou eu vou estudar só um polo específico? Posso estudar só um polo específico. Como eu vou fazer essa pesquisa? Aqui é um outro fenômeno interessante que a gente pode abordar. Essa pesquisa ela vai ser realizada como? Eu vou fazer uma entrevista, eu diretamente fazer uma coleta de dados, eu vou fazer perguntas abertas, eu vou fazer perguntas fechadas,
eu vou mandar o link num questionário para a pessoa responder e depois a pessoa me retornar. Quando essa pesquisa vai ser feita? Essa pesquisa ela vai ser feita no começo do ano, essa pesquisa vai ser feita no meio do ano, no final do ano, ela vai ser feita durante as férias, vai ser feita no início. Professor, por que que o quando ele é importante ser colocado numa pesquisa? Porque dependendo do período em que eu vou fazer o meu estudo, eu posso ter resultados completamente diferentes. Se eu for fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre consumidores, durante o período de Natal e Réveillon, eu posso ter uma percepção, já que eu tenho um mercado aquecido, eu vou ter muitos consumidores numa cidade que estão comprando presente para amigo secreto, para festa de final de ano, de empresa, de confraternizações, para presentear familiares, pessoas queridas, e eu posso ter uma percepção completamente diferente desses consumidores se eu for pesquisar, por exemplo, em janeiro. Porque em janeiro eu já posso ter um consumidor que está mais restrito em querer gastar dinheiro. Porque em janeiro vai ter o consumidor que vai ter os impostos que vão pagar, IPVA, IPTU, matrícula de filho, livro escolar, farda escolar. Então eu posso ter percepções que o tempo vai me dar resultados completamente diferentes. Mas, professor, se o resultado é diferente, então qual é o tempo que eu vou saber escolher? Vai ser de acordo com aquilo que você for definir na sua pesquisa. E isso é importante que vocês também tenham consciência. Não significa que a pessoa que pesquisou em dezembro e a pessoa que pesquisou em janeiro, o resultado foi diferente, significa que a pesquisa foi errada. Não. Foram períodos diferentes que encontraram resultados diferentes. E está tudo bem. Nós somos pessoas plurais, nós somos pessoas diferentes, apesar da nossa singularidade. E isso é perfeito. E é isso que faz com que a ciência ela possa crescer e se desenvolver e se transformar cada vez mais. E a nossa última pergunta dessa primeira etapa é quanto? Quanto essa pesquisa vai me custar? Professor, peraí. Quer dizer, então, que eu tenho que pagar pelo estudo? Não. Mas o quanto, ele ajuda vocês a ter o pé no chão. Sabe a pé no chão que eu digo? Por exemplo, sabe o aluno que queria estudar a compreensão dos alunos, dos estudantes do curso de turismo? E aí, quando eu falo, tá, mas você vai para São Paulo? Você vai para Curitiba? Você vai para o Rio? Não, professor, não vou porque é caro. A passagem de avião é caro, a hospedagem é caro, a alimentação é cara, e chegar lá eu vou precisar pegar um Uber, vou precisar pegar um táxi, um ônibus, um transporte. Então, peraí, eu vou trabalhar com o pé no chão. Para mim vai ser mais viável algo em que eu não vá ter custo, ou que o custo seja cada vez o mínimo possível. Então, o quanto ele também precisa ser pensado. É a hora em que o pesquisador, é a hora em que o aluno está ali ciente. Opa, peraí, eu não vou viajar, não. Eu vou começar a ver possibilidades de pesquisa aonde eu moro, na cidade ao qual eu trabalho, ou na localização próximo aonde eu convivo, porque eu tenho possibilidades de manejamento, de deslocamento, de acessibilidade mais fácil. E aqui a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é quando a gente fala da execução de um trabalho. É quando o pesquisador ele entra em contato direto com o problema. É o que eu gosto de dizer que é o mão na massa. Então, a segunda etapa é isso. É quando a gente coloca a mão na massa. É quando a gente vai o quê? A gente vai fazer a preparatório de campo. É quando a gente começa a coletar os dados. É quando a gente faz as entrevistas. Quando a gente começa a aplicar os questionários. A segunda etapa é quando a gente começa a analisar esses dados também, a interpretar esses dados. Então, essa etapa é quando, de fato, a gente se debruça em relação aos dados que a gente está coletando. E a outra etapa, que é a macroetapa, como eu falei para vocês, aqui são 3 macroetapas. Claro que cada uma dessas etapas existe uma série de especificidades. Essas especificidades, algumas delas eu trato lá e abordo nas aulas, outras vocês vão visualizar lá na disciplina de trabalho de conclusão de curso, mais para o finalzinho do curso. Mas a terceira etapa é a comunicação dos resultados. Professor, eu fiz minha pesquisa. E essa pesquisa vai ficar só para mim, arquivado no computador ou impresso e eu vou guardar aqui embaixo do braço? Não. Lembra que a gente falou na nossa aula passada? A gente faz pesquisa para a sociedade. E para a sociedade ficar sabendo do que a gente estudou, a gente precisa divulgar. Então, essas pesquisas, elas podem ser divulgadas na forma de trabalho de conclusão de cursos, TCCs, monografias, em artigos científicos, em teses de doutorado,
em dissertações de mestrado. Então, eu posso ter N possibilidades de divulgação desses resultados. No caso de vocês, trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho de conclusão de curso, ele pode ser em forma de monografia, ele pode ser em forma de artigo, como ele também pode ser em forma de projeto de intervenção, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. Galera, tranquilo até agora? Pode ser ou tá difícil? Eita, professor. Pode ser. Eita, foi um eita bom, foi um eita. Eita, professor, que matéria massa. Na verdade, eu acho que ele quis dizer que tá difícil, professor. Pois vamos prestar atenção. Como eu disse, a aula está gravada. Vejam tanto a nossa live, como vejam as aulas lá. Leiam o material, gente, para que vocês possam clarear. Para muitos de vocês que estão aqui, alguns de vocês, talvez esse é o primeiro contato com a metodologia. E pode Ei, ser professor, que aconteça. Oi. quando você grava a aula aí, quando vão mandar o link para a gente não consegue entrar na aula. Não consegue? Não. É o primeiro caso que tá relatando. Eu não tive outro, ninguém tinha comentado isso comigo. Porque esse link... Hoje eu assisti todas as aulas que estão gravadas. Pronto. Veja se não é alguma coisa em relação ao seu computador que não está conseguindo abrir, alguma coisa de aceitação, tá bom? Porque todos os alunos estavam conseguindo. Procura reiniciar ou veja se é alguma coisa que está impedindo que faça a abertura. Mas vários Tudo alunos... bem. Professor, Oi. é referente à última aula que foi gravada e está lá disponibilizada, a última aula, a última live, na verdade. Aí a gente tenta entrar e não está dando certo, pelo menos eu. E também Isso teve o caso mesmo. da Ju, que é a minha prima. Obrigada. Ela tentou entrar e aí não está conseguindo, porque tem que ter o acesso, a permissão lá do acesso. Entendeu? Aí vocês solicitaram a permissão? Não Porque consegui. eu acho que se aparecer lá para solicitar, vocês podem solicitar, porque esse link de gravação, ele foi gerado pelo próprio professor Kelsen. Então, se vocês solicitarem, eu acredito que ele recebe lá e eles autorizam, tá? É tranquilo. Mas quando aparecer lá, solicitar acesso à informação, é só solicitar. Vocês solicitam, aguardam um tempinho, que assim que ele visualizar, ele permite vocês terem acesso à aula. Tá bom? Certo. Ok. Eu solicitei várias vezes já e não libera o acesso. Certo. Aí eu vou te dar uma dica. Manda um e-mail para o professor Kelsen, tá bom? Para que ele possa visualizar isso. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Perfeito. De nada. Gente, e aí, uma coisa importante que eu estava comentando. Muitos de vocês talvez sejam o primeiro contato em relação à metodologia. Tá? Então, assim, não se assustem. É um conteúdo, como eu disse, é extremamente instigante. É incrível vocês entenderem metodologia. E é algo que é um contato que a gente precisa estar o tempo todo se aproximando. Então, é um movimento de despertar curiosidades em que é um exercício necessário para que a gente possa fazer. E para isso, eu trouxe aqui uma estrutura básica, mais básica mesmo, em relação a um trabalho científico. Eu trouxe aqui o mais básico possível. É um trabalho que tem resumo. Vocês até já podem ter visto trabalhos com isso. Alguns trabalhos têm um resumo em inglês também, além do resumo em português, que é o que a gente chama de abstract, né? Aí depois a gente vai ter a introdução do trabalho. A gente vai ter o referencial teórico, que é a revisão de literatura, que eu estava falando para vocês. Em seguida, a gente tem a metodologia. Olha aí o nome da nossa disciplina. Eu até sinalizei, eu até marquei aqui de azul, estão vendo? Metodologia. Depois, a gente vai ter análise dos resultados e discussão desses resultados, conclusão e referências. Isso daqui é um esqueleto básico em relação a um trabalho científico. Professor, mas existem elementos pré-textuais que eu vi na sua aula, que inclusive está lá, e existem elementos pré-textuais como capa, contracapa, existe. Existem elementos pós-textuais também, existe. Mas, como eu disse, aqui é uma estrutura básica. A essência da maioria dos trabalhos científicos, ela é composta por essa espinha dorsal.
Então, essa espinha dorsal ela vai ser composta pelo resumo, tanto na língua portuguesa como também na língua inglesa, pela introdução, referencial teórico, metodologia, que é o nome da nossa disciplina, análise dos resultados, conclusão e referências. Nesse caso, por que eu sinalizei aqui metodologia? Porque é exatamente aqui onde a gente vai direcionar a nossa próxima fala. É olhando para a metodologia do trabalho, que mais uma vez eu quero que vocês lembrem. A história da receita do bolo. Olha, quando eu vou fazer um bolo, eu vou ver o passo a passo. Se eu nunca fiz, o que é que eu preciso fazer? Então, aqui na metodologia, ela vai dizer o passo a passo da pesquisa que vocês estão desenvolvendo. E quando a gente entra na metodologia, aí entrando lá naquela sinalização que eu fiz, nós vamos ter outras informações para serem colocadas. Como, por exemplo, qual é o tipo de pesquisa? Professor, o que é que significa esse tipo de pesquisa? É quando a gente vai dizer se a nossa pesquisa ela é uma abordagem quantitativa, ou qualitativa, ou mista, que já eu vou falar sobre essas três. É quando eu vou dizer se a minha pesquisa ela é exploratória, se ela é descritiva, ou se ela é explicativa, que depois eu vou falar também ainda na nossa live de hoje, tá? Então, o tipo de pesquisa é quando eu informo qual é a base, como é que o meu estudo ele está direcionado em relação a sinalizações de perspectivas epistemológicas de estudo. Logo depois, ainda no capítulo de metodologia, nós informamos os participantes da pesquisa. Então, é quando eu vou dizer, opa, quem é que eu vou pesquisar? Eu vou entrar em pesquisar turistas idosos, eu vou pesquisar turistas com deficiência, eu vou pesquisar alunos do curso de turismo do CEAD UFP, eu vou pesquisar professores do curso de turismo. Então, os participantes é quando eu informo dentro do meu trabalho quem é que está compondo o meu estudo. Quem é que vai ser o foco? Ah, são turistas que vieram para a cidade X durante o período de um festival religioso ou de um festival que acontece de música todos os anos. Então, esses participantes, eles precisam ser caracterizados. Você precisa sinalizar quem é o público que vocês estão direcionando a estudar. Outra informação importante para ter no capítulo de metodologia é o instrumento de pesquisa. O instrumento de pesquisa é quando eu vou informar como é que eu vou coletar os meus dados. Ou seja, olha, eu vou lá e vou fazer uma entrevista, eu vou chegar para a pessoa e vou perguntar a essa pessoa uma série de perguntas. Ok, essas perguntas, elas vão ser perguntas abertas, como se eu fosse um jornalista. É como se eu chegasse e perguntasse, olha, qual é a sua opinião sobre o turismo na cidade X? E aí a pessoa vai falando. Ou vai ser uma pesquisa em que eu vou dar as opções. Eu não sei se vocês já responderam pesquisas do IBGE, do censo. Quando o pessoal do IBGE vai fazer pesquisa, ele não já lhe dá algumas opções, né? Em que ele vai fazendo a pergunta e diz, ó, é isso, isso ou isso? É isso, assim, assado, cozido. E aí você vai e fala qual é o item que você quer marcar. Então, isso é uma forma de estudo que a gente chama quantitativo, que já eu falo disso, que eu tenho as opções fechadas. Então, essas informações, se a pesquisa, né, vai ser feita por um roteiro aberto, estruturado ou semi-estruturado, ou se é uma escala, ou um roteiro fechado, de perguntas pré-definidas, de respostas pré-definidas, a gente fala aqui na parte de instrumento de pesquisa. Procedimentos. Procedimentos é uma outra informação que também é super necessário ter no capítulo de metodologia, que é quando eu falo de como foi que eu acessei esses dados. Ou seja, como foi que vocês, enquanto pesquisadores, foram até aqueles participantes, como é que vocês abordaram aquelas pessoas, como é que vocês tiveram acesso àquele público que vocês falaram que estão pesquisando antes, se você teve acesso pessoalmente, se você combinou previamente para conversar com essas pessoas, se você mandou o questionário pelo WhatsApp ou colocou numa rede social. Então, tudo isso você informa nos procedimentos. Inclusive, nos procedimentos, a gente informa o período em que foi feita a pesquisa. A pesquisa foi realizada entre os meses de novembro e dezembro. O estudo foi realizado durante o festival X
que acontece no mês de agosto. Então, você começa a sinalizar essas informações nos procedimentos de estudo. E análise dos dados. Professor, análise dos dados é quando eu já vou analisar o que eu coletei? Não. Na análise dos dados é quando você vai informar o leitor como é que você pretende analisar. Ainda não é análise. Aqui você informa na metodologia se você vai usar estatística, se você vai calcular a forma de resultado, ou se você vai fazer alguma análise qualitativa. Se você vai usar análise de conteúdo, ou se você vai usar análise interpretativista, ou qualquer outra forma de análise interessante para que tenha coerência com o instrumento de pesquisa e o tipo de pesquisa que vocês estudaram. É importante que fique claro aqui que alguns desses elementos vocês vão voltar a ver essas informações novamente. Então, aqui é para vocês terem um panorama geral de como se comporta a estrutura de uma metodologia. Logo depois, vocês vão ter acesso a outras informações que vão aprofundar cada um desses elementos bem aqui. Então, é importante que quando vocês estiverem lá em TCC, que vocês forem ler ou vocês forem ouvir, vocês já vão conseguir fazer a conexão. Opa, o professor Leonardo, lá na disciplina de metodologia, ele falou sobre isso. Ele falou sobre tipo de pesquisa, sobre participantes. Então, ele falou sobre a forma como a gente estrutura um capítulo de metodologia. Olha só que interessante, como eu estava dizendo antes, tá? Quando a gente fala de metodologia, né, de tipos de metodologia, nós temos basicamente 3 tipos principais, que é o que a gente chama de quantitativo, qualitativo e misto. Quantitativo, se a gente for olhar a própria significado da palavra. Quantitativo lembra quantidade. Pesquisa quantitativa são pesquisas baseadas em dados numéricos, para que eu possa estabelecer relações de causalidade ou generalizações. Um exemplo, pesquisas quantitativas geralmente usa aqueles questionários fechados, e eu não sei se vocês já responderam alguma pesquisa em que vocês colocavam de discordo totalmente até concordo totalmente, se eu acho não importante até extremamente importante, né, que é o que a gente chama de escala Likert. Então, geralmente, pesquisas quantitativas, eu vou ter uma característica de usar números, eu vou ter uma característica de usar estatística de fato, para que eu possa trazer percentuais, para que eu possa fazer relações numéricas com esses dados. Então, muitas vezes, estudos quantitativos, eles são representados em formas de gráficos, em formas de tabelas, em formas de relações de equações, em que esses resultados vão aparecer nos meus estudos. Muitas vezes, pesquisas quantitativas, eles partem de questionários fechados. O que é que eu chamo de questionário fechado? É quando eu vou fazer uma pergunta, e assim que eu pergunto, eu já dou ao meu participante as possíveis respostas. Então, eu não dou possibilidade para ele responder o que vem na cabeça dele ou dela. Eu já digo as possíveis respostas que ele pode dizer, e aí a pessoa vai me dizer qual item eu vou marcar. Na pesquisa qualitativa, a gente tem outra perspectiva. Oi. Marconi aqui. Tem como o senhor gerar outro link da aula para enviar no grupo aqui de Oeiras, que tem um aluno que não está conseguindo entrar, ele está carregando e não consegue entrar. Porque no caso eu não tenho como gerar outro link, porque o outro link ele vai dar acesso a uma outra sala, entende? Mas na sala de agora não tem como pegar o link da sala? Nessa sala que a gente está aqui, eu vou pedir para alguns de vocês só colocarem aqui no grupo, gente, por gentileza, para ajudar o colega, pode ser? Só coloquem aqui no chat, por favor, o link da sala. Sim, professor. Perfeito. Pronto, o colega vai colocar aí, você passa para o seu amigo, tá bom? Ok. Na pesquisa qualitativa, a gente vai ter uma outra percepção. A gente vai partir não de uma quantidade estatística, mas a gente vai partir de uma especificidade. Eu vou querer o aprofundamento, eu vou querer especificar exatamente elementos que vão estar na fala daquele sujeito. Então, na pesquisa qualitativa, geralmente eu uso entrevistas abertas. É quando eu faço perguntas e eu vou pegar a resposta que vai vir na cabeça do meu participante.
Então, é como se eu chegasse para uma pessoa para fazer como um papel de jornalista mesmo. E eu vou perguntar, qual é a sua percepção? Ou o que é que você acha sobre a acessibilidade ao turista com deficiência aqui na cidade? Ou o que você está achando da qualidade do atendimento ao turista durante esse evento? Ou o que é que você está achando do turismo religioso na cidade X? Então, quando eu faço perguntas abertas, em que eu não dou opções de respostas, e a resposta vai vir da cabeça da pessoa, a gente chama isso de uma pesquisa de característica mais qualitativa. E aí, além da pesquisa quantitativa e qualitativa, a gente tem uma característica também mista, que o nome também já diz tudo. Eu vou ter características quanti e quali. Eu vou utilizar duas abordagens ao mesmo tempo. Professor, isso é possível? Sim. Eu posso ter, dentro do meu instrumento, dentro do meu roteiro, eu posso ter tanto perguntas fechadas, uma parte, e eu posso ter outra parte de perguntas abertas. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Quem vai definir isso? Vai ser exatamente o aluno, o orientador ou orientadora, quando vocês estiverem definindo a pesquisa de vocês. E aí vocês vão ver, para essa pesquisa, quantitativa é melhor. Para essa pesquisa, qualitativa é melhor. Não, para esse fenômeno aqui, para esse estudo, uma pesquisa mista vai ser mais interessante. Então, esses tipos de pesquisa é algo fundamental. Aqui eu coloco para vocês, só para resgatar algo que também está lá na nossa aula, que é um paralelo de diferença de pesquisa qualitativa para quantitativa. Esse paralelo eu já fui falando aqui para vocês à medida que eu fui explicando no slide anterior. Que uma, eu vou ter muito mais a característica, né, de querer ir em profundidade, enquanto o outro eu tenho uma característica muito mais de mensuração, de generalização. Eu quero uma amostra muito mais reduzida, que é a qualitativa. Na quantitativa, quanto mais pessoas participarem do estudo, melhor. Em uma, que é a qualitativa, eu tenho uma característica forte, como, por exemplo, o estudo de caso. Ele é muito qualitativo, ele é forte nisso. A quantitativa, eu já tenho exatamente uma representatividade para poder generalizar, para poder mensurar. Então, aqui é só um exemplo de um paralelo para reforçar esses elementos que eu estava comentando no slide anterior. Lembre, professor, e onde é que eu coloco isso na metodologia? Quando eu vou falar se é quanti, quali ou mista. Bem aqui, tipo de pesquisa. Estrutura da metodologia, aí eu disse tipo de pesquisa. Em tipo de pesquisa, é quando a gente vai dizer, a pesquisa é quantitativa, é qualitativa, é mista, tá? E outra coisa importante também para dizer em tipo de pesquisa, é a classificação quanto aos objetivos do estudo. A pesquisa, ela pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. Quando ela é exploratória, o nome, ele já vai dizer o quê? Que eu quero explorar, eu quero ter familiaridade em relação àquele problema, em relação àquela temática. Então, quando a gente fala que uma pesquisa ela é exploratória, eu quero ganhar familiaridade com algo que até então é pouco estudado, é pouco explorado. Então, essa característica também é importante que seja colocada. Uma pesquisa descritiva é quando ela vai descrever as características de uma determinada população ou fenômeno. A observação ela é direcionada ao objeto sem propósito de intervenção. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu posso ter uma pesquisa em que ela, ao mesmo tempo, pode ser exploratório e descritiva? Posso. Quando a gente fala a classificação quanto aos objetivos, eu não necessariamente só vou classificar em um. Eu posso ter um estudo que, ao mesmo tempo, ele pode ser exploratório, como, ao mesmo tempo, ele pode ser descritivo, porque ele vai ter essas duas finalidades, esses dois objetivos, tá? E, ao mesmo tempo, eu posso ter descritivo e explicativo. Então, é importante só que vocês visualizem, porque pode ser que vocês vejam estudos e que essa classificação vai aparecer. Exploratório descritivo, ou exploratório explicativo, descritivo explicativo, e isso é normal, é tranquilo que possa acontecer. A explicativa, o nome também é sugestivo, porque já fala do que se trata, é quando eu vou identificar fatores que vão determinar ou contribuir para aquele fenômeno que eu estou pesquisando. Na pesquisa explicativa, eu vou procurar justificar, eu vou procurar interpretar
conclusões acerca de um determinado objeto ou sujeito ao qual eu estou pesquisando. Então, é quando eu vou querer explicar o porquê que determinada coisa acontece, ou porquê que determinado fenômeno aconteceu. Então, a gente tem mais ou menos essas características fundamentais para que a gente pode dizer o tipo de pesquisa em relação ao estudo. Professor, e por que é importante eu aprender isso? Por que é importante eu aprender se a pesquisa é quanti, quali ou mista? Por que é importante eu aprender se a pesquisa é exploratória, descritiva ou explicativa? É importante para que vocês possam exatamente falar essas informações para que o leitor ele saiba qual é o lugar de fala, qual é o lugar de partida dos seus dados, do seu estudo. Então, a partir do momento em que eu digo a minha pesquisa é qualitativa, eu já tenho um dimensionamento do direcionamento da pesquisa. Então, eu já sei o lugar de fala do pesquisador. Quando eu digo a minha pesquisa é quantitativa, eu já sei que é outro. Quando eu digo que a pesquisa é exploratória, é descritiva, eu também começo a dizer qual é o mapeamento do meu estudo. Então, é como se eu mostrasse, ao falar essas informações, uma visão panorâmica de como é que está situado a minha pesquisa em termos de tipologia metodológica. Uma coisa que eu estava falando para vocês. Professor, o senhor falou antes, né, de artigo, falou de TCC. Aqui, no curso de turismo, quais são as modalidades que a gente pode desenvolver? Ao final do curso, quando vocês estiverem mais próximos de finalizar, vocês vão ter as disciplinas de TCC e vocês vão ver que vocês podem desenvolver 3 modalidades específicas. A monografia, que ela tem um elemento de ser mais robusto, que tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Vocês têm a possibilidade de ser o artigo científico, que é algo mais sucinto, é algo mais objetivo, é algo mais direto, como também um projeto de intervenção, que é quando você vai trabalhar elementos também da metodologia, porém você vai ter uma característica de propor algo que vá necessariamente precisar de uma intervenção, que você vai ter uma implicação, que você vai ter um envolvimento, que você vai atuar naquela ação para verificar os resultados que foram oriundos disso. Então, existem essas 3 grandes modalidades dentro do TCC, que aí vocês vão mais ou menos ver qual delas vocês se identificam mais, tá? Muitos de vocês acabam optando por artigo científico, por ser mais objetivo, por ser mais sucinto, porém também tem a possibilidade de monografia e projeto de intervenção, lembrando que todos esses elementos, essas diferenças, é só para que vocês possam ter esse conhecimento prévio, mas depois vocês têm, né, exatamente uma diferenciação de cada um deles também, mais lá na frente. Tranquilo, gente? Vocês estão aí ainda? Professor. Tranquilo. Aqui firme e quase forte. Show de bola. Já estou finalizando para abrir para a gente tira dúvidas, tá bom? Antes da gente passar a palavra para ter a nossa troca de tira dúvidas, gostaria só para finalizar aqui a nossa aula de hoje, trazer aqui uma reflexão, uma frase que eu gosto muito do Paulo Freire, que diz o seguinte: educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que a educação, ela tem esse poder transformador, a educação transformou a minha vida e transforma, assim como eu vejo que ela transforma a vida de muitos dos alunos. E estudar a metodologia é uma forma de transformar também, e ser transformado por meio da ciência, por meio da pesquisa e por meio da educação. Então, gente, é com essa reflexão que eu gostaria de finalizar nossa aula de hoje. Desde já, gostaria de agradecer bastante a atenção de vocês. Muitíssimo obrigado pelo carinho, por estarem aqui hoje na nossa aula até, já são 8h25. Estamos na hora, estamos dentro do prazo, tá? Temos aqui 62 pessoas na nossa live ao vivo, tá? Fico muito feliz que todos vocês estão aqui para adquirir cada vez mais conhecimento. E espero que tenham gostado da nossa aula. Eu que agradeço, professor. Tamo junto. Joia, Matheus. E agora eu fico também à disposição, tá, gente? Fico à disposição aqui para tirar dúvidas, para a gente ter aquele momento de troca.
tá bom? Professor, Oi, quem está falando? Marconi aqui. Oi, Marconi, pode falar. Nem o senhor estava falando do método de TCC que a gente tem para fazer. Qual desses 3 aí é o do nosso curso ou a gente escolhe um dos 3? Pode escolher um dos 3. Vocês vão ver isso mais quando vocês estiverem na disciplina de TCC, tá bom? No caso não já tem definido para a gente fazer, não. Não, é dada a possibilidade para o aluno escolher se ele quer monografia, se ele quer artigo, tá bom? Aí a gente tem um orientador também, né? Tem, vocês têm orientador, o orientador vai ajudar, ou a orientadora, ele ajuda vocês a definir também, tá bom? Não se preocupe com isso agora, não. Eu só quis falar antes para que vocês já vão se familiarizando, né? Já vão entendendo, porque aí quando for lá na frente, você, é verdade, isso aí eu já ouvi antes. E aí já facilita quando você já tem um conhecimento prévio. Eu acho que quem levantou a mão primeiro foi o Cleve Souza. Cleve, você pode falar, depois foi o Marcos. Pode falar, Professor, Cleve. em relação a qual desses é o mais prático de se fazer? O TCC ou qual dos outros? Olha, Cleves, os 3, eles vão ter o rigor necessário, eles precisam ter, tá bom? Então, assim, isso vai muito particular. Tem aluno, por exemplo, que gosta muito do artigo, porque o artigo ele é mais sucinto, né? O artigo não tem aqueles elementos pré-textuais, de sumário, então existem elementos que no artigo não vai. Mas não significa que fazer um artigo é simples, tá bom? Então, tem outros que gostam de monografia, porque gostam daquele, né, os elementos da capa, contracapa. Então, assim... mais questão de identificar, né? Porque aquilo que pode ser fácil para mim, ou fácil para você, pode ser difícil para outra pessoa, entende? Sei. É mais questão de se identificar, né? Exatamente. Perfeito. Identificação, sei. Perfeito. Obrigado. De nada. Professor, a minha pergunta era na linha dele, do Cleves, né, do que seria mais prático, que seria... eu até pensei que num dos fóruns você ia pedir aí uma pequena pesquisa de 3, 4 aulas para a gente ir já praticando. Não, Marcos, mas assim, nada impede de vocês fazerem isso, tá? É aquela questão do movimento proativo do aluno. Eu não coloquei lá, porém, se você achar, peraí, eu acho que eu já quero começar a fazer esse exercício, eu acho que eu já quero começar a ver alguma possibilidade de estudo. Marcos, vá em frente, pode fazer, vá desenvolvendo, porque quanto mais você for além, isso fica para você, cara, é um conhecimento que ninguém tira, compreende? Então, a minha preocupação é que eu não sei ser muito sucinto, porque no que eu trabalhava, eu tinha que fazer relatório e tinha que ser muito minucioso, né? Aí eu fico preocupado em fazer uma coisa. Pronto, aí qual é a dica, Marcos, que eu vou lhe dar? Você vai fazendo do jeito que você tem a sua característica, você diz, professor, não sou muito sucinto. Então, você vai fazendo. E aí, quando você for, né, lá na frente, que você for se reunir com o seu orientador ou orientadora, aí você vai ver o que ele vai dizer. Tira, Marcos, daqui. Marcos, vamos tirar daqui. Porque pode ser que ele até diga, não, Marcos, tá bom, tá? Pode deixar desse jeito. Então, às vezes, a impressão que a gente tem, nossa, às vezes não necessariamente é a impressão que o outro vai ter, tá bom? Tranquilo. Mas, assim, é importante, assim, é um treino, sabe, gente? E eu vou falar pro Marcos, mas a todos vocês, tá? É o exercício de escrita, o exercício de você se debruçar em relação à pesquisa. Ele não acontece da noite para o dia. Ele é um treino, ele é um exercício, ele é uma dinâmica que é necessária, tá? E aí vocês vão começar a se familiarizar cada vez mais com isso. Olha, as dicas que eu dei, né, dos sites, entrem nesses sites que eu falei, coloquem um tema que vocês achem interessante, leiam os artigos e vejam nos artigos, olha aqui como é um resumo, olha aqui o autor, citando o autor,
tá? Então, assim, vocês começam a perceber elementos que eu fui falando aqui, sabe? Na nossa aula, tá bom? Olha, eu vi a Helenice falando aqui, uma boa dica é anotar as ideias sobre temas que surgirem durante o curso. Perfeito, Helenice. Inclusive, eu faço muito isso, Helenice, tá? Eu, por exemplo, às vezes eu estou assistindo ao jornal, eu estou fazendo alguma coisa, aí me vem uma ideia de pesquisa na cabeça. Eu vou lá e vou no bloco de notas do telefone e já anoto. Eu tenho uma pasta do bloco de notas só ideias de pesquisa. E aí eu já vou colocando ideias. Não significa que eu vou estudar tudo. Mas quando eu preciso, eu vou precisar fazer um capítulo de livro para um livro. Eu vou precisar fazer um artigo. Ou eu vou orientar uma pessoa que não sabe o que quer estudar. Então eu já olho sugestões que eu anotei. É perfeito mesmo vocês já irem anotando, tá? Marcos, você ainda está com a mão levantada? Eu acho que é porque você esqueceu de abaixar, né? O Cleve Exatamente, exatamente. Professor, só surgiu aqui outra dúvida minha. Em relação a fazer esse trabalho de curso aí, conclusão de curso, ele pode ser em grupo, ou é uma coisa que é cobrada assim pela direção do curso? Pronto, Cleve. Ou é aberto, a gente é que escolhe? No projeto pedagógico do curso, tá? Ele tá a possibilidade de ser feito individual ou em dupla. Até o momento tá dessa forma. Mas quando for lá na frente, vocês vão ter mais informações sobre isso também, tá bom? Mas ele pode ser feito tanto individual como em dupla. Tranquilo, gente? Então... Tranquilo, professor. Show, pessoal. Então, eu vou finalizar aqui a nossa gravação, tá? Mais uma vez, reforço, foi um prazer gigante estar aqui na nossa segunda live, tá? E aí, a gente já fica aqui ligado que nós vamos ter uma outra live, deixa eu ver aqui na minha agenda, dia 13, né? 13 de setembro. Tranquilo? Gente, fiquem com Deus, boa noite, bom descanso. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite. Bela aula. Ei, Marcos, agora vai tomar uma, né, Marcos?